Mateus capítulo de número 28. Quem já for achando já vai dando glória. Deixa a Bíblia aberta aí. O texto diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente Jesus as encontrou e disse: salve! E elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe nos pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Amém? Estamos falando do domingo da ressurreição, mas é importante você entender uma sequência de eventos, antes que eu fale disso propriamente. O domingo da ressurreição é a coroa da obra de Cristo na terra. Não faria sentido o Natal, não faria sentido o Sermão da Montanha, não faria sentido suas pregações, não faria sentido seus milagres, não faria sentido sua morte, se não fosse tudo coroado pela ressurreição. Portanto, a gente está diante do texto mais importante e do relato mais valioso. Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. A jornada da última semana, começando no domingo anterior, quando Jesus entra triunfante em Jerusalém, assentado sobre um jumentinho, celebrado pela multidão que gritava Hosana, Hosana, a ele, dizendo bendito, aclamado. A semana se desenrola onde Jesus vai vivendo uma série de eventos. A gente falou um pouco disso na quinta-feira. Quem esteve na quinta, a gente trouxe uma outra perspectiva. Quando Jesus reúne os seus discípulos no cenáculo, partilha com eles do pão, seu corpo que recebe toda a condenação e sofrimento, e do cálice que, representando o seu sangue, traz para nós uma nova aliança. Percebe que a obra de Cristo não se consolida no seu nascimento. A nova aliança não se dá quando Jesus nasce, ela se dá quando Jesus morre e ressuscita. É a partir daqui que um novo trato se faz, que uma nova dimensão se abre para nós. Jesus então naquela noite termina a ceia, reúne os seus discípulos e segue ao Getsemane. Lá no Getsemane, lugar que ele costumava orar, Jesus nos demonstra que vai enfrentar a cruz 100% homem. 100% homem. Isso é importante. Ele entra no Getsemane, se acerca dos seus amigos mais próximos, e o texto diz que é angustiado até a morte, oprimido pelo medo, afligido pela dor do que estava para acontecer, ciente do que estava por vir, Cristo entra no Getsemane, intimidado e pressionado ao ponto de fazer esta oração, que revela a sua humanidade: Pai, se preciso for, passa de mim este cálice. Ou seja, Pai, se der para a gente pular essa,
se tiver um caminho alternativo, se de alguma maneira for possível fazer o que tem que ser feito, sem que eu tenha que passar pelo que eu tenho que passar, eu queria dizer para o senhor que eu gostaria de conhecer essa alternativa. Olha para mim, deixa eu te dizer, e eu quero liberar um rema de Deus para você aqui. Tem coisas na minha e na sua vida que a gente fala: pai, se possível, o senhor podia me desviar dessa rota. Mas Ele está dizendo para mim e para você: eu criei um plano, esse plano é perfeito, pode confiar, pode doer no meio, pode sofrer no caminho, mas você vai sair melhor na outra parte. Eu vim dizer para alguém aqui hoje, que está tendo que enfrentar algo difícil, e às vezes nós oramos ao Pai para que nos livre, para que nos poupe, e Ele está dizendo: não, eu vou te sustentar no processo, para que do outro lado o meu nome seja glorificado, para que do outro lado o meu plano se cumpra na sua vida. Esse Jesus homem que entra no Getsemane, oprimido e pressionado pelo que está acontecendo, chega a viver tanta pressão na sua vida, que um processo chamado hermatidoide, que se dilata os vasos de tal maneira, os microvasos da nossa pele e carne vão dilatando de tal maneira, que ele agora soa e chora gotas de sangue. Há tanta pressão naquele homem, há tanta pressão naquela carne humana, que ele desesperado ora ao Pai para livrar, o Pai não livra, busca socorro nos amigos, e os amigos entorpecidos pelo sono não podem lhe dar o apoio, e então sozinho ele está naquele Getsemane. E algo tremendo ele nos dá como lição. Um é o Jesus que entra no Getsemane, pressionado pelo que está por vir. Mas outro é o Jesus que sai depois de um tempo de oração. Ele entra dizendo: se possível passa de mim. Ele entra dizendo aos amigos: eu estou angustiado até a morte. Ninguém o atende, ninguém o responde. Mas amados, quando os soldados vêm buscá-lo, ele está de cabeça erguida, ele está de peito aberto e está dizendo: vieram me buscar, podem me levar, estou seguro, estou confiante, entreguei ao Pai todas as coisas, e sei que Ele tem o melhor para mim. Eu quero dizer para você, como Ele passou a dor e o sofrimento, eu e você também passamos, e um período de oração vai nos dar a coragem que precisamos, um período de oração vai nos dar a certeza, a firmeza e a convicção que precisamos. Como Ele possa entrar no meu Getsemane, angustiado e dolorido, mas como Ele posso sair de lá também, confiante, encorajado e pronto para enfrentar o que está por vir. Eu não sei qual é o seu calvário, mas Jesus está te dizendo: passei o meu, tome a tua cruz e me segue, viveremos juntos, porque se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Quantos podem dizer amém e dar um aplauso bem forte ao Senhor neste lugar? Levado pelos soldados, vai até a casa do sumo sacerdote. Ali todo o plano de sua morte é desenrolado, conduzido agora até a Fortaleza Antônia, no centro de Jerusalém, onde a sede, o quartel-general da Força Militar de Roma está em Jerusalém. É enviado agora, tomando sua cruz até o Calvário, recebendo no seu corpo uma coroa de espinhos, açoites, cuspido em seu rosto como forma de escárnio. Atravessa toda a humilhação e o campo de humilhação até chegar a um lugar chamado Caveira, Gólgota, Calvário. Lá ele é crucificado entre ladrões. É desafiado a descer, e poderia tê-lo feito, mas o que prendia Jesus naquela cruz não eram os cravos, era a obediência ao Pai e o amor que Ele tem por mim e por você. Era o seu senso de missão para salvar. Jesus não foi morto por uma autoridade política ou religiosa. Jesus foi morto por uma paixão, por um amor. Não foi Roma que matou, não foram os líderes religiosos que o mataram. Ele a si mesmo se entregou. Eles foram um meio, um instrumento,
mas a soberana vontade de Deus conduziu aquele momento. Não caia nessa, jamais. Jesus não foi vítima de um sistema. Jesus não foi vítima. Jesus não, vou repetir, Jesus não foi vítima. Ele estava soberano, seguro, cumprindo um plano. Passa seu dia e começo de tarde na cruz. Separa-se do Pai, porque está coberto pelos nossos pecados. É a única vez que Jesus ora a Deus. A única vez que Jesus ora a Deus. Em nenhum outro relato do Novo Testamento, nos 4 evangelhos, você encontrará Jesus orando a Deus. Todas as vezes que Jesus orou, ele sempre orava ao Pai. Pela única vez que Jesus está afastado do Pai, na eternidade, desde antes do mundo ser mundo, e por toda a história, Jesus agora na cruz separado do Pai, faz uma oração dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele vive a dor do abandono para que eu e você fôssemos acolhidos. Ele vive a dor da solidão para que eu e você nunca mais estivéssemos sós. Ele recebe castigo e maldição para que eu e você pudéssemos receber bênção e graça. Ao pronunciar essas palavras em aramaico, alguns mal conseguem compreender. Sua boca ferida, o sangue que tomava tudo já começa debaixo do sol da Palestina a secar, coagular. Mal se pode ouvir o que ele fala. Alguém pega uma vara, uma esponja, corre até, molha num balde de vinagre e coloca em sua boca. Alguém pode dizer: que maldade é essa? Já está sofrendo, ainda vai pôr vinagre na boca? O vinagre dissolve o sangue que impregna suas cordas vocais, que já secava e coagulava na sua boca, e libera a sua voz. Como última expressão, naquela cruz, ele grita: tetelestai. Está pronto, está feito, está terminado, a obra foi concluída. Sabe, é um detalhe, mal podem compreender a frase que ele fala agora, mas liberam sua voz para que ele tenha um último brado: está consumado. Meus pecados foram pagos, minha maldição foi quebrada, meu afastamento foi desfeito, Deus me resgatou por sua obra bendita na cruz do Calvário. Seu corpo é tirado da cruz. O destino normal para um condenado como ele seria ser jogado no monturo da cidade, no Geena, num lugar que é assemelhado e profeticamente aponta para o inferno. É o lixão, onde todo lixo e tudo que não presta é jogado ali. É lá que o fogo nunca se apaga. Mas alguém intervém, um advogado, toma a causa daquela pobre família e diz assim: eu tenho um túmulo, coloque-o lá. Ao cair da tarde daquela sexta-feira, já na entrada do sábado, o corpo de Jesus é mal preparado, envolto em panos, colocado no túmulo, uma pedra removida. Um destacamento de soldados é colocado para guardar, e um lacre, como a gente vê hoje quando um lugar é lacrado. Você já viu?
colam ali um papel, lacram algo, colocam um lacre ali, alguma coisa assim. Aquilo representa que existe um poder legal, de autoridade. Aquilo não pode ser rompido. Você vai hoje, por exemplo, tal local foi lacrado. Como é que é lacrado? Uma folha de papel é colada na porta. Já viu isso? Quem já viu essa imagem? A folha de papel é frágil, mas ela envolve o poder da justiça, do governo. Se você rasgar aquela folha de papel, a força do Estado, do governo, recai sobre você. Jesus é colocado ali. A pedra é colocada, um lacre é aplicado e um destacamento de soldados. Passa-se o sábado. O que é o sábado? Sábado é o dia que tudo está quieto. Sábado é o dia em que não se vê e não se ouve nada. Mas deixa eu te dizer, tem hora na tua vida que você não vê nem ouve. Nem sempre Deus é visível, nem sempre Deus é audível, mas Deus é evidente. Eu vou repetir isso aqui, nem sempre Deus é visível, nem sempre Deus é audível, mas Deus sempre é evidente, embora não o veja, embora não o ouça, eu sei que lá Ele está. Tem horas na sua vida em que tudo fica quieto e parece que Ele desapareceu, os planos se frustraram, tudo morreu, mas o Senhor está te dizendo, não se impressione pelo silêncio do sábado, tem algo para acontecer, sábado de silêncio. Tem gente aqui que talvez esteja vivendo esse sábado de silêncio. Cadê Deus? Cadê a promessa? Cadê tudo que a gente ouviu? Cadê tudo que foi falado? Não tem nada audível, não tem nada visível, mas é evidente que Ele continua no trono, que Ele mantém o seu poder, que Ele ainda é Deus. Passa-se o sábado, tudo quieto. O domingo vem chegando. O sol ainda não saiu. Algumas mulheres se reúnem e vestem o dinheiro que têm, comprando um pouco de perfume e de especiarias para dizer: vamos cuidar do corpo dele como convém cuidar. E saem numa marcha em direção àquele túmulo. Eu quero que vocês acompanhem comigo, por favor. São pobres mulheres judias, sem posição, sem poder, sem força. Repete comigo: sem posição, sem poder, sem força. Eu lhes pergunto, o que podiam aquelas pobres mulheres sem? O que podiam aquelas pobres mulheres diante de um destacamento romano? Que força tinham aquelas mulheres diante de uma pedra pesada? Que autoridade tinham aquelas mulheres diante de um lacre oficial? Mas eu gosto de gente assim. Não tenho poder contra os soldados. Não tenho força para tirar a pedra. Não tenho autoridade para remover o lacre. Vou fazer o que lá? Os homens iam ficar aqui. Não, porque se nós pegar, nós vamos bater naqueles guardas. Depois nós vamos arrancar, nós vamos quebrar o lacre. Aí depois nós vamos remover a pedra. Aquelas mulheres me dão uma lição dizendo: quem vai cuidar dos guardas? Como é que a gente vai tirar a pedra? Quem vai quebrar o lacre? Eu só sei que eu vou. Vai com o que tem. Vai com o que pode. Vai como dá. Mas vai. Pelo amor de Deus, vai. Não ficaram perguntando como é que a gente vai tirar aqueles soldados, como é que a gente vai remover a pedra, como é que a gente vai quebrar o lacre. A gente não tem força, não tem poder, não tem autoridade.
mas a gente vai. Tem dúvida? Vou. Tem certeza? Não. E está indo sem certeza? Sim. Eu ando na dúvida. Eu ando na certeza. Às vezes, a fé não é ter certeza. Tem vezes que a fé é seguir andando, mesmo tendo dúvidas. Mesmo estando incertos. É seguir andando, mesmo sem ter todas as respostas. Porque parece que aqueles que são da fé têm todas as respostas, estão certos de tudo sempre. E eu quero te dizer que às vezes nós somos como aquelas mulheres, incertos e duvidosos, mas continuamos andando. Não sei quem vai resolver e não sei como vai resolver. Eu só sei que eu vou seguir em frente. Eu vim pregar para alguém que precisa seguir em frente talvez nesses dias. Não sabe como vence o soldado, não sabe como tira a pedra, não sabe como rompe o lacre, mas vai seguir andando. Não tenho todas as respostas, mas vou continuar andando. Não tenho certeza de tudo, mas vou continuar seguindo. Porque eu sei o que Ele me chamou para fazer. E vai ser maravilhoso aquilo que eu estou prestes a contemplar. Segura na mão de alguém e diga assim: vamos continuar marchando. Vai ser maravilhoso o que a gente está para descobrir. Pois bem, enquanto elas seguem sem ter certeza de nada, o anjo desce. Os guardas caem desmaiados, como mortos. A pedra se rompe, o lacre se desfaz. O anjo, como um relâmpago, desce do céu, se assenta sobre a pedra e espera que elas cheguem. Deixa eu te dizer, meus amados e queridos irmãos, nesta manhã, continue marchando, tem uma intervenção de Deus para acontecer. Continue marchando, tem uma intervenção do céu para te revelar algo glorioso que você ainda não experimentou. Continue marchando, não é hora de desistir, nem de abandonar e nem de romper. É hora de seguir o caminho que Deus tem nos dado. Ele falou, Ele cumprirá, Ele é fiel. Quantos podem dizer amém? Imagina que elas chegam. Primeiro obstáculo, soldados desmaiados. Segundo obstáculo, pedra rompida, lacre quebrado. E quando elas vão e olham lá dentro, o anjo lhes diz: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Vede o lugar onde o deixaram, já não está mais aqui. Jesus Cristo ressuscitou, surpreendentemente, honrou nossa caminhada. Algumas coisas a considerar aqui antes da gente avançar. É que às vezes as pessoas não entendem por que a gente acorda um domingo de manhã e vem para a igreja. E não é porque a gente tem todas as respostas, não é porque a gente está certo de tudo, mas é que a gente sabe que Ele sempre vai nos surpreender. É por isso que a gente não visita um cemitério, a gente veio para uma casa de celebração. É porque a gente não está sendo guiado ou atraído pela morte, mas a gente está sendo impulsionado e conduzido pela vida. E eu quero celebrar aquele que vive, aquele que reina, aquele que é e para sempre será. Cristo Jesus está vivo. Esse é o motivo da gente acordar todo domingo de manhã e vir para a igreja. Do teu vizinho olhar e dizer assim: mas o que acontece naquela casa tão cedo? Esse povo acordando, mexendo com os meninos, botando gente no carro, dirigindo de lá para cá. Por que acontece tudo isso? Porque eu quero ter um encontro com a vida. Eu quero ter um encontro com a vida. E quando eu cruzo essas portas, eu sei que o lugar da morte se transformou em um lugar de vida. Eu sei que onde é para encontrar a morte e a decomposição, eu encontrei vida e restauração. O Senhor está te dizendo: da onde se esperava sair um perfume de morte, um cheiro de morte, agora sai um perfume de vida, agora sai o frescor da vida. Ele não está morto, eu não vim para um lugar de morte, minha fé não está em uma posição de
morte, mas está em um lugar de vida. Ainda nesse ponto é interessante notar que os soldados foram vencidos, a pedra foi removida, o lacre foi rompido, não para que Jesus saísse. Notou isso? Jesus já tinha saído. Agora, pergunto a vocês, se Jesus não precisava tirar a pedra, vencer os soldados, romper o lacre para sair, por que isso foi feito? Aquela pedra não foi removida para Jesus sair, mas aquela pedra foi removida para que eu e você tivéssemos acesso. Não, ele não precisava morrer, ele não precisava sofrer, ele não precisava vir, ele não precisava nada disso. Tudo isso foi feito por um único motivo: para que a gente pudesse acessar o lugar da ressurreição, para que a gente pudesse acessar o lugar da vida. Eu quero te dizer, ele já tirou os impedimentos para que você acesse o lugar da vida. Levante a mão direita e diga comigo: ele veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. A ressurreição não apenas confirmou quem ele era, mas nos deu um novo status. Percebe que o anjo diz assim: vão e digam aos seus discípulos. Mas no texto que a gente lê, quando elas encontram Jesus na saída do jardim, assim: vão e avisem aos meus irmãos. Jesus disse: vocês são meus irmãos. Porque sua morte e ressurreição representa agora também a minha e a sua adoção. Porque todos aqueles que creem nele e na sua obra, agora têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu creio que ele nasceu, eu creio que ele morreu, eu creio que ele ressuscitou. E isso me dá o poder de ser transformado um filho, uma filha de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Você pode dar um aplauso ao Senhor nesta manhã? Você pode dar glória a Deus aí? Você pode dar glória a Deus aí? Você pode aplaudir a Ele aí? Pode dar glória ao nome, celebrar ao Cristo que ressuscitou. E é nesse ponto onde estamos que a gente precisa criar a compreensão da ressurreição. O Cristo que ressuscitou é que dá sentido a tudo. Como já disse, nascer, pregar e operar seus milagres não teria o menor sentido se ele não ressuscitasse. Portanto, a nossa fé não está no nascer, na pregação e nem nos milagres. A nossa fé parte da ressurreição. E é justamente o elemento da ressurreição que muitos de nós temos dificuldade e passamos de largo. É por isso que de todo ano, esse sermão é o mais importante. O sermão do domingo de manhã de Páscoa. Para entender um pouco melhor, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Abrindo sua Bíblia, eu quero que você tome uma caneta nas mãos. Você vai marcar uns textos, e a gente não vai conseguir ver o capítulo todo, mas eu vou selecionar umas porções aqui para você. E se você puder lê-la depois, vai fazer muita diferença na sua vida. E se você não esteve na quinta-feira, eu lhe aconselho a assistir a mensagem de quinta disponível no YouTube.
vai lhe ajudar bastante na compreensão e na construção da sua fé. Alguém comigo aqui hoje? Abrindo no capítulo de número 15, ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo. E de como essa ressurreição de Cristo entre os mortos vai alcançar a igreja, a minha vida também. Eu sei que a maioria das pessoas vem à igreja ou às igrejas, muitas vezes na expectativa de uma resposta para a sua vida pessoal. Pô, preciso melhorar o casamento, problema em casa, crise financeira, estou enfrentando uma doença, estou isso. Eu sei disso. Mas toda a fé que você possa ter nele, sem a compreensão da ressurreição, se torna uma fé vazia. É por isso que em vez de falar da sua vida hoje, eu quero falar sobre o que ele fez e onde ele está. É o Cristo vivo que dá sentido a tudo que acontece aqui e agora. E é fundamentado nessa fé, porque foi assim que os apóstolos construíram sua fé. Perseguidos, foram mortos, mas firmes na ressurreição. Enfrentaram e venceram tudo. Capítulo 15, verso de número 1, a Bíblia vai dizer o seguinte, observe comigo. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Ponto, segure. Ele está dizendo que a mensagem, a boa notícia pregada, trouxe a eles firmeza de fé, os levou a crer e permanecer. Levante a mão e diga comigo, crer e permanecer. Receberam e estão firmes, diga amém. Receberam e estão firmes. Agora sobre o que Paulo pregou, capaz de fazer aquela igreja estar firme, crer e permanecer. Ele diz a boa notícia de que Cristo ressuscitou. A boa notícia de que Cristo está vivo. Vamos pular para o verso 3, para que a gente avance um pouco. Vamos lá, não temos tempo para tudo, mas vamos olhar. Pois o que primeiramente lhes transmiti, diga comigo, prioridade. Pois o que primeiramente lhes transmiti, e o que recebi, olha só, é o que ele pregou e o que ele recebeu. Quando pregaram para ele, pregaram sobre o Cristo que ressuscitou. Quando ele pregou sobre o Cristo que ressuscitou. O que foi que ele pregou? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4, põe para mim. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Qual era a fé que eles receberam e permaneceram? Era a fé do Cristo que morreu pelos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É por isso que a nossa confissão de fé para a salvação, nós dizemos, eu creio que ele morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para me dar a vida. Quem pode crer que ele morreu e ressuscitou, crê da maneira correta e vive da maneira correta, porque a fé correta produzirá uma vida correta. A nossa fé precisa estar baseada na obra da cruz e no sepulcro vazio. Se nos concentrarmos entre a obra da cruz e o sepulcro vazio, tudo que estiver no meio disso será santificado, será abençoado e será restaurado. Foi na obra da cruz que o véu se rasgou de alto a baixo. E foi na obra da ressurreição que a vida transbordou para todos nós. Eu vim pregar a vocês esses dias. Isso é maravilhoso. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. E se foram os nossos pecados que nos afastaram do Pai, portanto então não estamos mais longe. Se foram os nossos pecados que nos fizeram enfermos, portanto não estamos mais enfermos. Se foram os nossos pecados que nos fizeram malditos, portanto não estamos mais malditos. Se foram os nossos pecados que nos fizeram oprimidos pelo diabo, portanto não estamos mais oprimidos pelo diabo. Pois eu quero lhe dizer que tudo quanto o pecado fez, Jesus desfez na cruz do Calvário.
Levante a sua mão e grite comigo: toda obra do pecado semeada em Adão foi desfeita em Jesus, na obra da cruz. Quantos podem dar um aplauso bem forte a Ele e a sua palavra nesta manhã? Verso de número 12, para fortalecer o que eu estou lhes ministrando. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa pregação, como também inútil é a fé que vocês têm. Paulo está dizendo: só um Cristo vivo dá sentido à pregação e à fé. A visão que Deus me deu essa manhã foi tão linda a respeito desse texto, porque o Espírito Santo dizia: Júlio, entre aquilo que você prega e entre aquilo que as pessoas creem, estou eu. Eu dou sentido ao que você prega. Eu dou sentido ao que eles creem. Portanto, é como se nós estivéssemos... Como é seu nome? Daiane. Eu estou aqui, Daiane, e você está aí. Meu papel aqui hoje é pregar, o seu papel aqui hoje é crer. E Jesus está dizendo: eu que ressuscitei, estou entre você e a Daiane. Ele está dizendo: Júlio, eu estou dando sentido ao que você prega, e estou dando sentido ao que ela crê. É o Cristo que ressuscitou que está dizendo: Júlio, enquanto você está pregando, eu estou te sustentando. As pessoas vão dizer que não tem sentido, mas sou eu vivo que dou sentido ao que você prega. E enquanto a Daiane está ouvindo, o mundo vai dizer para ela que não faz sentido crer, que não faz sentido continuar acreditando. E ele está dizendo: sou eu que dou sentido, eu que estou vivo, que dou sentido ao que você crê. Portanto, entre eu e você que está aí em cima, eu e você que está aqui embaixo, eu e você que está aqui pelos cantos, eu e você que está aqui pela internet, entre nós está o Cristo ressuscitado. Ele olha para mim como pregador e diz assim: filho, eu dou sentido ao que você prega. E ele olha para você como crente, ouvinte nesta manhã, e diz assim: filho, eu dou sentido ao que você crê. É o Cristo que ressuscitou, que faz... É por isso, meu irmão, que tentaram apagar a igreja, a mensagem, a pregação, os pregadores e os crentes ao longo dos últimos 20 séculos. E sabe o que tem acontecido? Nós continuamos crescendo, avançando e crendo, porque é Ele, o Cristo que está vivo, que dá sentido a todas as coisas. É o Cristo que está vivo, que dá sentido a tudo que há e a tudo que acontece. Alguém, por favor, celebra o Senhor, levanta as suas mãos e dá glória a Deus neste lugar. Alguém, por favor, começa a bendizer a Ele, porque eu quero te dizer, é Ele que dá sentido a estarmos reunidos neste lugar. Este não é um lugar de palestra, este não é um lugar de entretenimento. É Ele quem dá sentido a estarmos aqui, é Ele quem dá sentido à nossa história, é a presença dEle que faz valer, e essa vida que nele está, que está agora sobre nós. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem louvar o nome do Senhor? E quantos podem bendizer a Ele neste lugar? Paulo está dizendo que eu quero que vocês entendam e compreendam, é sobre a ressurreição dEle. Porque se Ele não ressuscitou, é vão, é inútil. E ele diz: se a nossa esperança é só para esta vida, o verso de número 19 vai dizer: porque se cremos nele apenas para essa vida, somos miseráveis e dignos de muita compaixão. Há muitos que têm tido apenas uma experiência passageira, porque esperam o Senhor apenas para as coisas triviais dessa vida. E Ele está dizendo: olha, isso aí é só o rodapé do que eu tenho para vocês. A vida aqui é curta e passageira. A Bíblia vai descrevê-la como um vapor, uma nuvem que aparece e desaparece. Uma flor que nasce de manhã, seca ao sol do meio-dia e é levada pelo vento da tarde. E o Espírito Santo nos trouxe aqui hoje para lembrar: a nossa fé e a nossa expectativa não estão apenas aqui, mas quando nossos olhos fecharem, enfrentaremos a morte com gozo e alegria. Não há um crente derrotado pela morte. Quando a morte vier com seu pavor,
com sua carranca, tentando nos intimidar. Eu, você e os que creem, olharemos para ela e diremos: Cristo Jesus venceu a morte, Cristo Jesus triunfou sobre a morte, e nele temos vida e vida com abundância. Passaremos pela morte tomados de paz e não de pavor. Passaremos pela morte tomados de confiança e não de incerteza. Passaremos pela morte com olhar e semblante vitoriosos, porque não estaremos diante de um inimigo a ser vencido, mas Cristo, quando ressuscitou, derrotou a morte. Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei minha jornada, guardei a minha fé. Ele diz: estou pronto a ser derramado como libação, como oferta de louvor ao Senhor, porque desde agora já está me preparada a incomparável, a indescritível coroa da vida, que será entregue não somente a mim, mas a todos quanto crerem nele. Essa coroa vitoriosa que nos faz triunfar sobre a morte, que nos aguarda naquele dia temido por tantos. Os crentes em Cristo Jesus não temem a morte, porque ela é um inimigo já vencido, já superado. Eu me lembro quando em 2020 fui internado com Covid, isolado num quarto, e uma paz tão grande tomou conta do meu coração, que se naquela hora fosse meu momento de partir, garanto a vocês, foi a melhor experiência que eu tive, de poder ver meu coração tomado de paz e de tranquilidade. Nada me acusava, nada me condenava, nada me amedrontava, nada me intimidava. Eu estava pronto. Aprove Deus que eu continuasse aqui. Eu sei que muitos de vocês oraram, iam para a porta do hospital, levantavam a mão, marchavam em torno, teve de tudo. Mas o que eu quero lhes dizer é que um dia essa hora vai chegar. Para mim, para você, para os que amamos. Mas é a fé no Cristo que ressuscitou, que dá sentido à nossa vida, que nos permitirá orar para a morte, não como inimigo a ser vencido, mas como inimigo que já foi derrotado. Meus avós passaram por ela, meus pais passarão por ela, eu passarei por ela, vocês passarão por ela. Alguns, se Cristo voltar em alguns anos, terão a experiência de saber que os mortos ressuscitarão. Os que estiverem vivos nessa fé serão arrebatados e transformados, e juntos encontraremos com Ele nos ares para viver com Ele para sempre. Bendito seja o Senhor. Bendita seja a viva esperança que nos é dada na Páscoa. Do menor dos demônios, da questão mais insignificante da vida, ao último e mais temido inimigo do homem, de ponta a ponta, Cristo venceu na ressurreição. E é por isso que podemos crer na vitória. Na vitória. E ainda que esse corpo terreno se desfaça, o corpo glorioso está reservado para mim por toda a eternidade. O que perdemos em Adão, recuperamos em Cristo. Verso de número 22, eu estou quase terminando. Diz assim: pois da mesma forma que em Adão todos morreram,
em Cristo todos serão vivificados. Que lindo isso. Fique de pé. Há uma esperança de salvação. Capítulo 15, verso de número 51 e verso de número 52. 15, 51 e 52. Vamos ler todos no 3, ok? Vamos lá? Toma fôlego aí. 1, 2, 3. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Este domingo é um domingo de vida. Este domingo é um domingo de vida. O que reina sobre nós é a vida. O que permanece sobre nós é a vida. Eu vim, disse ele, para que tenham vida e vida em abundância. A morte não pode derrotar um crente. A morte não pode triunfar sobre a casa de um crente, porque a nossa casa já encontrou o Cristo que nos dá a vitória, o Cristo que nos dá a vitória. Oh, quantos podem celebrar a vida? Quantos podem glorificar o nome do Senhor neste lugar? Quantos podem se encher desta vida? Quantos podem levantar as mãos e dizer: Deus, me enche desta vida? A vida que invadiu o túmulo, a vida que invadiu aquele jardim, a vida que invadiu aquele lugar, agora invade o meu corpo. A vida que invadiu aquele lugar, agora invade o meu corpo. A vida que invadiu aquele túmulo, agora invade o meu interior. Me invade por dentro. Aleluia, levante a sua mão e diga: eu sou invadido por esta vida, eu sou invadido por esta presença, eu sou tomado por esta glória. O que a Bíblia vai dizer? Romanos 8, capítulo de número 11, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos é o mesmo Espírito que também dá vida em nosso corpo. Então, como é seu nome? Miller. Assim como o Espírito Santo entrou no túmulo de Jesus e fez do lugar de morte um lugar de vida, ele diz que o mesmo Espírito entra dentro de você para te fazer vivo, para te dar vida. Sabe o que ele está dizendo? O mesmo sopro que invadiu o túmulo, João, é o mesmo sopro que entra em você hoje. Eu não sei se tem alguém aqui doente, mas sabe o que ele está dizendo? O sopro que entrou para gerar vida no túmulo é o sopro que entra dentro de você e levanta o teu corpo agora. Eu não sei se tem alguém morrendo na alma, e ele está dizendo: o mesmo sopro entra em você e gera vida nesta manhã. Levante as mãos e clame a Ele: vem sobre nós, Espírito de vida, vem sobre nós, ó Espírito de Deus, vem sobre nós, ó Espírito de ressurreição. Quantos podem ser cheios do Espírito Santo, cheios da sua presença nesta manhã de domingo? Digam glória a Deus. Sejam cheios da presença dEle, sejam cheios da glória dEle, sejam cheios do poder dEle, sejam cheios da presença dEle. Oh,
rabarabashe,